Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Um dia eu vou ser grandão igual ele, assim, ó. Meu ídolo JP Escofan, tudo bem? E aí, meu ídolo, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra audiência. Como é que foi de carnaval? Tudo certo? Tudo bem, trabalhando, jogo pra caramba, foi uma delícia. Não tem jeito, né, meu ídolo? Grandes partidas, outras nem tão boas assim. Vamos falar de muita coisa, hoje tem muito assunto pra gente falar, hein? Mas você tem 1 metro e quanto? Eu, 1,80 e uns quebrados. Meu Deus do céu, seria um grande... Você jogou bola? Não tive talento. Parou cedo? Parei cedo. 3 anos? Logo que eu aprendi a chutar, falaram que eu não tinha muito futuro, não, eu parei. Assim, vai estudar É direito. melhor. Aí melhor. tá virando um grande advogado, né? Eu tô falando que tá virando porque a gente vai se transformando dia a dia. Com certeza, meu ídolo, claro. E além de estar me tornando aí um advogado, também todo dia eu viro um comentarista melhor, até porque quanto mais assunto acontece, mais coisa vai rolando no nosso futebol, mais a gente aprende. E o nosso futebol realmente é uma caixinha de surpresas, né? É muita novidade acontecendo. Deixa eu dar um passinho pra frente pra ficar melhor aí, pessoal, me ouvir. Vem cá, abre aí o seu celular Já no tô aqui Instagram. com a nota pronta. Você quer que eu aumente o brilho? Aumenta o brilho, ó. Você quer que eu leia? Deixa eu ler que você comenta. Pô, o jeito que você quiser, meu ídolo. O canal você, é seu. já que você falou que é comentarista, vou jogar essa batata quente no seu colo. Gente, aqui ó, o Vasco da Gama, que tem uma foto do Felipe Coutinho, né? Com a camisa do Vasco da Gama. E diz aqui, ó, o Vasco da Gama informa que o atleta Felipe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir de forma antecipada o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual assinada no fim da tarde de hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo da sua trajetória mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos que esteve em campo. O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período. A nota está no Instagram do Vasco da Gama. Pô, Wellington, eu não entendi muito. Vai lá, dá uma puxada, primeiro termina de ver o vídeo, porque agora que vem a batata quente. Agora vem a batata quente. Doutor JP Escofano, o senhor gostou? Gostei. Manda bala, meu ídolo. Então, o que você achou da nota? Cara, Você quer começar pela nota ou quer começar... vamos começar pelo caso e depois a gente fala da nota? Vamos falar Porque do aqui caso. tudo vai se misturando. No caso... O que você achou Você foi pego de surpresa? Sim e não. Fui pego de surpresa porque eu não achei que o Felipe Coutinho ia pedir a rescisão do contrato, mas achei que a coisa tava meio esquisita. Eu posso falar com propriedade, porque eu sempre fui um dos que mais questionei o Felipe Coutinho nessa passagem dele pelo Vasco, não pelo futebol, porque ele mostrou, e aí eu acho até uma falácia a gente falar que o Felipe Coutinho não jogou bem com a camisa do Vasco. Eu acho que ele jogou bem, mas ele não fez o mais importante. Porque o torcedor do Vasco não queria só um cara que jogasse bem, ele queria um cara decisivo. Um cara que chegasse e chamasse a responsabilidade para si. E isso eu acho até um pouco pela personalidade do atleta, não foi feito com a camisa do Vasco. Então eu acho que o torcedor do Vasco tá mais na bronca que o Felipe Coutinho não foi o cara, o decisivo, do que pelas atuações não tão boas ou atuações medianas. Porque assim, eu não esperava o Felipe Coutinho do Liverpool. Mas vamos lá. Vamos lá. É isso aí que é um ponto muito importante. E você meteu o dedão na ferida. O torcedor do Vasco esperava esse protagonismo. Sim. Que, na verdade, o Felipe Coutinho, por onde passou, ele sempre foi, deixa eu usar a expressão da música sertaneja, que eu gosto tanto, ele foi a segunda voz. Chitãozinho Chororó, ele foi o Chitãozinho, não foi o Chororó que tem aquele vozeirão. Quem mais aí? Bruno e Marrone, ele é o Bruno. Aliás, ele é o Marrone, não é o Bruno. Né? Zezé de Camargo e Luciano. Ele é o Zezé de Camargo, que tem um vozeirão, aquela coisa toda. Ele sempre foi o Luciano, né? Ele nunca foi o Zezé de Camargo. Ele nunca foi o... Né? Então, ele sempre foi... Agora, foi um baita de um protagonista. E aí que tá, meu ídolo, porque eu vou usar sua analogia, tá?
O Felipe Coutinho tem talento, ele tem voz para ser a primeira voz. Mas ele nunca teve a personalidade da estrela. Mas ele é tímido. Exatamente, ele é tímido. Peguei ele na seleção brasileira. Ai, deixa eu me lembrar. Já 2015, por aí, 2016. Cara, para fazer uma frase, ele era muito tímido. Você percebe que o jogador é tímido quando a frase dele é curta. Pois é, e o Felipe Coutinho, ele sempre teve talento para ser o protagonista, mas ele nunca conseguiu, eu acho, até ao longo da carreira, tirando aquela boa fase no Liverpool, ele nunca conseguiu trazer esse talento a ponto de virar o protagonista que a gente tanto imaginava. O Felipe Coutinho, na minha opinião, ídolo, a gente lembra que ele é da mesma geração do Neymar, para mim ele é tão talentoso, um pouco menos, é claro, o Neymar é fora de série, mas ele é o mais talentoso dessa geração, excluindo o Neymar. Verdade. Tanto que foi o que mais chegou longe na carreira de quem tem essa idade ao lado do Neymar. Tem 14 títulos na Europa, Inglaterra, Espanha e Alemanha, e uma Champions League. Pois é, ele é campeão da Champions League, ele recuperou o Liverpool numa época que o Liverpool não estava tão bem, e hoje o Liverpool é um time consolidado, um time grande, muito pela excelente venda que fez do Felipe Coutinho ao Barcelona. Ele no Barcelona acabou não andando tão bem, no Bayern ele era uma espécie de 12º jogador, mas acho o problema, entre aspas, do Felipe Coutinho sempre foi a personalidade. E no Vasco, talvez até se fosse uma outra personalidade do mesmo atleta, ele sendo vaiado, ele sendo criticado, talvez ele quisesse bater de frente, talvez ele quisesse responder dentro de campo, coisa que o Felipe Coutinho não conseguiu fazer. E aí eu acho e eu sinto muito, não só por ele, mas também pelo torcedor do Vasco, porque acaba saindo com um gostinho de quero mais. O Felipe Coutinho prometeu muito, mas não conseguiu entregar tudo que poderia. Falando um pouquinho sobre a nota, e aí também um pouquinho das duas notas, não só a do Vasco, mas também a do Felipe Coutinho, achei que foi uma despedida meio fria de ambas as partes, tá, ídolo? A do Felipe Coutinho, uma nota muito focada no que o motivou a pedir para sair, e a nota do Vasco um tanto quanto protocolar para o jogador mais importante revelado no século, quem sabe, nas categorias de base do clube. Felipe Coutinho... Você não achou a nota do Coutinho de... aquele cara que tá magoado, tá machucado? Pois é, eu tô saindo com essa sensação, lendo as duas notas, de que algo não ficou tão bem resolvido entre as duas partes. E aí não é uma informação, é um feeling, é um palpite. Eu acho que as duas partes saíram magoadas dessa história. O Felipe Coutinho, talvez achando que pudesse ter um pouco mais de respaldo dentro do Vasco, até porque a gente lembra que o Vasco, ano passado, foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Felipe Coutinho não fez uma grande fase final, mas foi aí um dos jogadores importantes desse elenco, e acho que para 2026 ele imaginava um Vasco mais forte. E em fevereiro não é o que está acontecendo. Por um outro lado, eu acho que era um Vasco que imaginava um Felipe Coutinho mais protagonista, coisa que não aconteceu. Então acho que as duas partes saem um pouco machucadas nesse caso, e acho que é muito triste esse final de, não sei se de carreira, mas esse final de passagem do Felipe Coutinho pelo Vasco é muito triste porque o torcedor do Vasco espera desde 2010, que foi o ano que ele saiu para a Inter de Milão, que um dia ele voltasse a vestir a camisa do clube e concretizasse tudo que o torcedor sonhou. Isso infelizmente não aconteceu, o Felipe Coutinho hoje é passado, e aí já posso projetar o futuro, você me autoriza? É isso que eu ia te perguntar, porque Estamos entrosados. Nosso querido Gilmar Ferreira, que é sensacional, tem uma coluna no Grupo Globo, ele disse o seguinte: olha, o Felipe Coutinho já queria encerrar a carreira após a Copa do Brasil. Foi convencido a continuar. Eu conversei com outras pessoas ligadas ao Felipe Coutinho e está chovendo propostas. Ídolo, e sinceramente eu acho que, dependendo da proposta, até faz sentido o Felipe Coutinho aceitar. Mas, olhando pela ótica de quem viu o Felipe Coutinho atuar de perto com a camisa do Vasco, eu acho que a depender do clube, a depender do contexto, o Felipe Coutinho pode encontrar um lugar ainda mais desfavorável do que o Vasco. Porque no Vasco ele teve paciência para se recondicionar fisicamente, o torcedor fez uma grande festa para recebê-lo no aeroporto, no estádio, enfim. O Vasco lotou São Januário um dia de chuva, sem jogo, apenas para a apresentação do Felipe Coutinho. E acho que no Vasco ele teve até um pouco mais de paciência da galera, ele foi menos cobrado em alguns momentos para ser o protagonista do que ele teria em outros clubes onde ele não tivesse esse histórico, essa passagem tão marcante na categoria de base. Então acho que se o Felipe Coutinho for para o exterior, eu acho que o torcedor do Vasco vai entender legal. Mas se o Felipe Coutinho for jogar em outro clube do Brasil, aí eu acho que a imagem dele fica de vez arranhada para a torcida, e ao meu ver seria até muito triste, porque o Felipe Coutinho está saindo sob um aspecto de que ele não está bem mentalmente, ele precisa de um tempo para
se recuperar, um tempo para se reencontrar no futebol. E caso ele acerte com outro clube do Brasil, isso me chamaria atenção. Mas falando pelo lado do Vasco agora, que eu acho um lado muito importante, é um Vasco que tem que começar a dar um pouco de resposta já nessa temporada, tá, meu ídolo? No momento que a gente grava esse vídeo, o Vasco tem apenas 1 ponto em 9 jogos, Perdão, vou reformular. O Vasco tem 1 ponto em 9 possíveis no Campeonato Brasileiro. 17º, se não me engano. Pois é, e pega o Santos na próxima rodada fora de casa, um jogo de 600 pontos, né? Porque o Santos também tá na mesma situação. E tá na hora do Fernando Diniz do Vasco darem uma resposta. O Vasco montou um elenco do jeito que o Fernando Diniz pediu. O Vasco tem um elenco hoje moldado para a maneira dele de jogar. E ele insiste nas coletivas em falar que o Vasco não tá jogando mal. Eu discordo. Eu acho o Vasco jogando bem mal. Jogou mal contra o Volta Redonda, jogou mal no último jogo contra o Bahia. O único jogo bom na temporada do Vasco até agora, de primeira prateleira, de mais competição, foi contra a Chapecoense em casa e mesmo assim o Vasco empatou em 1-1. Então é um Vasco que tem que dar respostas ao seu torcedor, ainda mais agora sem o Felipe Coutinho. E aí, você concorda com o JP Scofano? Na questão do Coutinho, nessa questão do time jogar bem, como diz o Fernando Diniz, e ele dizendo aqui que não joga, a sua opinião é super importante, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. É legal a gente ter esse feeling de todos vocês. Minha gente, se inscreva aí, o Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha, super importante. Manda esse vídeo para outras pessoas que gostam do conteúdo de futebol. Quanto mais joinha você der, né, melhor ficará. Ó, no vídeo passado tem o Gerson Canhotinha de Ouro falando sobre Felipe Coutinho. Então, pego aqui uma jovem opinião e pego a opinião também de um tricampeão do mundo da grandeza de Gerson Canhotinha de Ouro. Te botei lá em cima agora. Pô, você me deu mais moral do que eu mereço, tá, meu ídolo? Obrigado mais uma vez pelo convite. Um beijo pro papai. Um beijo pra todo mundo aí também. Pessoal, se inscreve aí no canal, não esquece. Tamo junto, viu? Um abraço. Escreve no dele também. É isso, ó. Me segue lá no Instagram, @JPScofano. Vem muito conteúdo por aí após o carnaval. Eu não vou falar do Felipe Coutinho, que eu já falei aqui, acho um assunto que já passou, mas a partir de semana que vem tem vídeo todo dia lá no meu Insta. Segue a gente lá, por favor. Viu? Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, JP Scofano e o Wellington Campos.